Exaltemos o nosso Deus, glorifiquemos o nome dEle. Aleluias. Recebe a honra, Senhor, recebe a glória, recebe a nossa confissão de amor, Pai. Tu serás sempre o nosso Deus, dando certo ou errado, obtendo ou não resposta, respondendo a tempo ou fora de tempo. És o nosso Deus, ó Pai. Recebe a nossa confissão de amor através dessa canção, Pai. Em nome de Jesus Cristo, confirma, Pai, a fé da tua igreja. Recebe, Pai, no teu trono louvor, a adoração da tua igreja, Pai. E que a tua palavra nesse momento seja vivificada, Pai, abençoada, Senhor, ao encontro do nosso coração, das nossas necessidades. Fala, Jesus, porque o teu servo quer ouvir a tua doce voz. Fala em nossas almas, Pai. Tu és a nossa porção, tu és o nosso consolo, tu és a razão da nossa existência, Pai. Recebe-nos mais uma vez como um sacrifício de louvor, Pai, como um cheiro suave e agradável às tuas narinas. Cobre toda a congregação com teu precioso sangue, e que esse seja um culto, ó Pai, que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, seja bem-vindo mais uma vez entre nós e tome controle de cada coração. Preencha todos os espaços aqui dentro, Pai. Tu és o primeiro e o único. Tu és o único, tu és o absoluto. Tu és o nosso tudo aqui nessa noite, Pai. Portanto, fica conosco, pois queremos aprender, queremos ouvir, queremos passear com o Senhor nessa noite. Ajuda-nos, Pai, dá-nos essa graça, dá-nos essa honra para andar com o Senhor, para passearmos com o Senhor através da tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. O Senhor abençoe a todos. Essa deve ser a nossa fé, irmãos. Eu não sei quem compôs esse hino, nem sei se vive o que canta, mas uma coisa eu posso dizer: vocação e dons são dados sem arrependimento, e quem fez esse hino fez uma linda e inspirada canção, irmãos. E essa deve ser a nossa fé. Crentes incondicionais, dando certo ou dando errado, nós devemos seguir amando e servindo o nosso Deus. Ai, pastor, estou esperando uma resposta de Deus. Está sob domínio dele, respondendo ele ou não respondendo ele, ele tem que continuar sendo amado, adorado, servido, obedecido, como sendo o nosso Deus, irmãos. Isto é a soberania de Deus. Quando você descansa, isso também transmite para nós descanso. Quando você descansa nisso, Senhor, se der certo, eu seguirei servindo e adorando, mas se não der, eu também vou seguir do mesmo jeito. Se prosperar, estou contigo, Senhor, mas se fracassar, eu também estou contigo. Eu acredito que o cristianismo deve ser assim, não à base de interesses e de troca, mas é aquela coisa incondicional. Como é a nossa salvação incondicional, também tem que ser o nosso ser, o nosso servir a Deus incondicionalmente, independente do que Ele faça ou deixe de fazer em nosso favor. Vamos abrir a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Graças ao nosso Deus. Coisa boa, muito bom estar na presença de Deus, adorando a Deus. Que Deus vos abençoe muito. É a minha oração, o desejo do meu coração. Que Ele te abençoe, que Ele multiplique a sua sementeira, sua saúde, sua fé, que Ele multiplique a presença dEle aqui entre esse rebanho, que Ele multiplique este rebanho. É o meu desejo, desejo tudo de bom para
cada um dos filhos de Deus, que vai vencendo aí o dia a dia, as rotinas, as lutas, as intempéries da vida, vencendo esse corpo humano, que muitas vezes se encontra cansado, desanimado, mas você vai passando por cima disso tudo para poder servir a Deus e estar na casa de Deus. Lembre-se disso, isto é valioso aos olhos de Deus. Um dia nós iremos colher, já temos colhido, mas iremos colher ainda muito mais os resultados desse esforço aqui, nessa era, nesse tempo que nós vivemos. Deuteronômio, capítulo 6, nós vamos ler aqui, verso de número, vamos começar, verso de número 10, diz assim: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, te daria onde há grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, e vinhas e olivais que tu não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te. Olha o que ele está dizendo, hein? Quando Deus cumprir a promessa que Ele fez na sua vida, falando para Israel, mas também serve para nós. Quando Ele cumprir a sua promessa, versículo 12, guarda-te e que te não esqueças do Senhor, que muitas vezes esquecemos, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Agora olha o que significa, irmãos, Deus cumprir sua palavra em nossa vida e nós não mantivermos a gratidão, a fidelidade e esquecermos de pagar a Deus nosso tributo de louvor. Olha em que isso resulta, hein? Verso 16: não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentastes em Massá. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e seus estatutos que te tem mandado. Amém. Somente até aqui. Senhor Jesus, este texto aqui nos prega uma grande lição, mostrando para nós quão mais dedicados, rendidos, quão mais fiéis, consagrados nós deveríamos sermos ao Senhor, ao ver as tuas promessas se cumprindo em nossas vidas, Pai. Eu gostaria de pedir a Ti por toda essa igreja, por cada pessoa, Pai, que tem visto o Senhor cumprir a sua palavra, as suas promessas sobre a sua vida. Ajuda-nos a nunca nos esquecermos, mas guardarmos o temor, o respeito, a gratidão no nosso coração, para que não provoquemos a Tua ira, para que não tentemos o Senhor, a fim de que a Tua ira não caia, os Teus juízos não sejam derramados sobre as nossas vidas, Pai. Vem aqui nos ajudar nessa noite. Fale algumas coisinhas que possam edificar, que possam acompanhar a nossa vida no dia a dia, Pai. Nós não queremos apenas ouvir um sermão e nos empolgarmos, mas tudo ficar apenas aqui dentro. Queremos algo que nos acompanhe,
até aquele último dia, Pai. Queremos aprender como te agradar, como não provocar a tua insatisfação, a tua ira, como não tentarmos ao Senhor em o nosso dia a dia. Eis-nos aqui, entregues nas tuas mãos, depois de cantarmos, ofertarmos, orarmos. Agora queremos falar alguma coisa sobre o Senhor. Dá instrução, Pai. Vem aqui ser o nosso professor, o nosso instrutor. Todos nós aqui precisamos de Ti. Ensina-nos, ó Espírito Santo, ó ensinador de justiça. Toma o nosso lugar e ajuda-nos em o nome de Jesus Cristo. É a nossa oração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. E eu gostaria que você também deixasse a Bíblia aberta em Êxodo capítulo 17. Pode até abrir aí se desejar, porque provavelmente nós vamos ler alguma coisinha por ali para falarmos um pouquinho sobre esse versículo 16 que eu destaquei aqui na meditação do capítulo 6 de Deuteronômio, quando Moisés disse em nome de Deus para Israel: não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentaste em Massá, tentando a Deus. E aqui fica a advertência: não tentareis o Senhor teu Deus. Deus falando a Israel, como vocês o tentaram. Aí você pega a história de Israel, porque o irmão Brana diz em Perguntas e Respostas de número 9, que Israel é exatamente um tipo da caminhada da igreja aqui nessa terra. E aí, se você não quer errar onde eles erraram, você volta lá. Se você quer acertar onde eles acertaram, a gente tem que voltar lá também. Então, voltando lá, você vai ver que Israel tentou a Deus. Tentou a Deus como? Tentou a Deus por incredulidade, por dúvida. Tentou a Deus, mesmo depois de ter visto tudo que eles viram. Se você olhar, você vai encontrar Israel vendo o sobrenatural manifestando visivelmente como ninguém nunca viu na face da terra. Por que Moisés é considerado o maior profeta no Oriente Médio? Porque ninguém nunca fez aquilo que Moisés fez através do poder da palavra criativa. Ninguém nunca teve aquela manifestação tão visível, tão estrondosa como Moisés teve, e aquilo foi manifestado visivelmente diante do povo de Israel, enquanto peregrinavam do Egito até a terra de Canaã. Eles viram Deus, o mover de Deus visivelmente. Mesmo no Egito, eles viram aquelas 10 pragas caindo e a casa deles não sendo assolada. Aquilo já era extraordinário, sobrenatural. Até mesmo na noite das trevas, havia trevas em todo o Egito, mas aonde Israel estava em Gósen, a Bíblia diz que ali havia luz. Então você vê quão de pertinho Israel viu Deus, e quão de pertinho ele viu ali o poder sobrenatural de Deus, o poder que deveria levar Israel a uma condição, a uma posição de nunca, independente do tamanho da prova, do sofrimento, nunca duvidar de Deus. Porque ver o que viram, não é qualquer um que vê o que Israel viu, o que Israel presenciou. E aquela presença de Deus ali no meio deles, aquilo deveria ser o suficiente para eles nunca mais, irmãos. Aí vai fazendo o paralelo. Eu estou lá em Israel e você pensa em você, eu penso em mim. A gente tem que trazer, atualizar a experiência.
aquilo que eles viram deveria ser o suficiente, independente de quanta escassez surgissem, independente de quantas coisas viessem dar errado ali na vida deles, independente de quanto sofrimento batesse a porta deles, aquilo deveria ser o suficiente para, diante das provas, eles não duvidarem, não subestimarem a fidelidade de Deus, subestimarem a capacidade de Deus, como eles fizeram. Aquilo tentou a Deus. A Bíblia diz que eles tentaram a Deus no deserto. E a Bíblia diz assim, ó, ao Senhor teu Deus não tentarás. Quer dizer, Deus provou ser real, Deus provou ser existente, Deus provou ser poderoso, Deus provou ser provedor, Deus provou tudo o que precisava de provar para eles. E não há de ver que mesmo assim, diante de algumas provas que surgiram no caminho, olha aí, Êxodo capítulo 17, não há de ver que lá encontra eles duvidando de Deus, duvidando, pondo a fidelidade de Deus em teste, aqui nesse sentido de ao Senhor teu Deus não tentarás, é isso que significa não tentarás, é colocar em xeque a fidelidade de Deus, colocar em dúvida a presença de Deus. Se tem um povo que não podia duvidar da presença de Deus, é aquele povo. Mas eu digo, irmão, se tem um povo hoje que não deveria duvidar da presença de Deus, somos nós. Você e eu não podemos duvidar da presença de Deus, porque Deus já provou a nós ser ressurreto, já provou a nós ser presente. Quantas e quantas coisas nós já vivemos, passamos, e quando passamos e saímos do outro lado dos nossos mares, nós dizemos assim, ó, só pode ter sido a mão de Deus. Quer dizer, isso provou a presença de Deus. Agora, quando falhamos em algum ponto da caminhada, nós entramos em problema. Olha aqui para você ver que texto é esse aqui, de Êxodo capítulo 17. Diz assim a partir do versículo 1, vamos começar no verso 1 para dar mais sentido. Fala assim, ó: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento de quem, irmãos? Pois é, se Deus mandou ir para o deserto, fica tranquilo, Deus vai cuidar no deserto. Se Deus mandou, não importa a adversidade, não importa o tamanho do problema que venha a surgir, Deus é quem mandou, segundo o mandamento do Senhor. E acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Quer dizer, eles foram para onde Deus mandou, e aonde Deus os mandou não tinha o quê? Suprimento. Aonde Deus mandou não havia o quê? Água. Nem sempre Deus nos manda para torrentes de água, nem sempre Deus nos manda para o meio da fartura, nem sempre Deus nos manda para o meio da bonança. Às vezes Deus testa a nossa fé, Ele pode nos colocar em teste, irmão. Agora, você acha que nós, pequenas, pobres criaturas que somos, temos o direito de ficar pregando testezinhos em Deus para provar a fidelidade, a presença dEle, a honestidade da palavra dEle? Nós precisamos de testar obras que são imperfeitas, obras que são criadas por mãos de homens. Agora, as obras de Deus são perfeitas, não precisam de passar por testes as obras de Deus. Você testa o carro, test driving, testa o carro que o homem fez, testa a edificação, a ponte que o homem fez. Agora, Deus não precisa de ser testado, não. Aí Deus manda o homem para um lugar seco e logo ele começa a tentar. Nesse sentido eu estou falando de testes, como tentar provocar a Deus, colocar em dúvida a promessa de Deus de que Ele estaria presente, de que Ele cuidaria, de que Ele supriria. Não pode ser assim. Olha para você ver, versículo 2: então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais, olha, por que tentais
ao Senhor. Quer dizer, olha, irmãos, a nossa maneira de pedir uma coisa que é necessária e justa pode se transformar em uma tentação para Deus. Água aqui era mais do que justo, não era? Se não bebesse, desidratariam. Quem é que vive sem água? Se não bebesse, morreriam. Mas melhor do que eles e melhor do que Moisés estava Deus vendo aquela situação e sabia da necessidade deles. Por isso que a Bíblia diz que o nosso Deus, o nosso Pai, que está no céu, antes de abrirmos a nossa boca para fazer as nossas petições, irmão, Ele já sabe o que é que você precisa. Se você chega com um coração honesto, sincero, diante de Deus, Ele supre a sua necessidade muitas vezes, sem você pedir a Deus, porque Ele sabe que é uma necessidade vital e que não dá para passar sem aquilo. Mas eles precipitaram. Às vezes Deus vê que eu preciso, você precisa, mas nós precipitamos no pedir. Há pedidos atrevidos, há orações afrontosas, precipitadas, sem revelação. Quer dizer, um pedido justo passou aos ouvidos de Moisés como uma tentação a Deus. Que Deus nos livre disso, irmãos, das nossas necessidades reais se tornarem uma afronta para Deus. Às vezes um pedido justo de um filho para o pai e para a mãe dentro de casa pode se tornar uma afronta para aqueles pais, dependendo da maneira como ele se aproxima dos pais para poder fazer aquele pedido. Por isso que a Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Quer dizer, água era necessário, mas não souberam pedir, quase que entraram em julgamento. Olha para vocês verem, Moisés diz: por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, o povo ali sede de água, o povo murmurou contra Moisés. Nas horas das necessidades, as murmurações começam. A necessidade chegou, a murmuração também chega junto. A água faltou, a murmuração chega. A comida escassa, a murmuração chega. A roupa escassa, a murmuração chega. O transporte escasso, a murmuração chega. O governo em crise, a murmuração chega. A ausência momentânea não da presença de Deus, mas de um milagre de frutos do sobrenatural operando e manifestando na sua vida, casa ou na sua própria igreja, a murmuração chega. Irmão, que linha perigosa para andar. Que caminho perigoso nós muitas vezes trilhamos, e não é à toa que a Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído, porque lhes falta o quê? Conhecimento. Às vezes um pouquinho mais de conhecimento bíblico, espiritual, da vontade de Deus, do Espírito, o qual Deus quer ver a sua igreja andando, nos livraria de tanta amargura, de tanta dor, de tanto dissabor, de tanto fracasso. Olha para você ver o versículo 3. Tendo, pois, ali o povo sede de água, coisa justa, necessária, tendo necessidades justificativas, murmurou contra Moisés. A necessidade é compreensível, o incompreensível é a murmuração na necessidade. O inaceitável para Deus é o queixar-se. Se tem uma coisa que Deus não gosta de ver, são queixas. O povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede? Acharam que Moisés queria matar eles de sede. E nós, e aos nossos filhos, e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a esse povo, Senhor? Está parecendo o pai muitas vezes dentro de casa. Mas o que eu faço, Senhor? Eu ganho isso, só dá para vir até aqui, estou no limite, estou na forca, não dá para avançar mais, não posso fazer loucura. Que farei, Senhor, para satisfazer
esse filho, satisfazer essa mulher, que farei mais? Ela não entende, ele não entende, que farei mais, Senhor? Ele foi orar. Daqui a pouco, aí ele vai dizer assim, ó, daqui a pouco me apedrejarão, porque chegaram lá para Moisés, irmãos, com pedras na mão. E Moisés foi orar e falou: Senhor, se o Senhor não intervir, vão pedir a minha cabeça. Irão me apedrejar se eu não conseguir água, Senhor, para eles. E é demais em um dia, na sede que eles estão, no desespero para adquirir, no desespero para beber, no desespero para ter. Senhor, não dá nem tempo de furar um poço aqui. Quanto tempo? Nem ferramenta nós temos para furar um poço para eles beber. Quer dizer, o desespero bateu à porta. Em outras palavras, chegaram o povo e disseram assim: Moisés, queremos milagre, fazes milagre aí para nós. E tentação, milagres, curas, prodígios, maravilhas, suprimentos de necessidade, são as coisas que Deus nos prometeu, irmão. Mas cuidado, porque tem como afrontar, tentar a Deus usando as suas promessas. Olha para você ver. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns anciãos de Israel. Verso 5: e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez. Olha aqui, irmãos, Deus respondendo uma oração, mas contrariado. Às vezes pais respondem pedidos contrariados. Pais dizem vai, contrariado. Marido às vezes diz pode, contrariado. Deus responde às vezes, mas não é a vontade perfeita, contrariedades. Deus disse, olha para você ver: e Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá. Deus pôs nome no lugar. Sabe por que Deus pôs nome no lugar? Porque aquilo se tornou um memorial para não ser esquecido. Existem algumas condutas nossas, tanto para bem quanto para mal, se tornam um memorial para nunca mais ser esquecido e ficar como lição. Chamou Deus o nome daquele lugar Massá e Meribá. Sabe por quê, irmão? Chamou Deus aquele lugar Massá e Meribá? Porque Massá significa contenda ou contender, e Meribá significa tentar, provocar. Ali foi o lugar da tentação e da provocação, em nome de uma causa justa. Aí ele diz assim: por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no nosso meio, ou no meio de nós, ou não? Quer dizer, olha o que tentou a Deus. Colocaram em xeque, como eu disse aqui, em desconfiança a presença de Deus. Esse povo, gente, tinha o direito de duvidar da presença de Deus. Volta aí ao capítulo 16, eu não vou ler, mas volta aí ao capítulo 16 para você ver, ó. Capítulo 16, verso 1 de Êxodo, diz aí assim, aqui, ó: Deus manda o que do céu? Maná. Um povo que viu maná cair do céu, teria o direito de duvidar da presença de Deus? Um povo que viu maná cair do céu, teria o direito de duvidar que Deus lhes deixaria morrer de sede, sendo que não deixou morrer de fome? Irmão, o Deus que mata a fome, mata a sede. O Deus que dá o corpo, dá a roupa. O Deus que dá o corpo, dá o teto, para você esconder debaixo do teto. Confie em Deus em toda a sua caminhada. Sim, o Deus que dá o frio, dá o agasalho, dá o cobertor.
O Deus que permite a enfermidade, Ele também levanta a serpente de bronze. Nós temos mais é que confiar em Deus em todo o tempo, para não tentá-lo, mas para glorificá-lo em nossas atitudes cotidianas da vida. E aí, bem, como é que nós vamos fazer? Querida, não se preocupe, há um Deus que tem a sua mão cuidando da nossa casa, gerenciando a nossa vida. Igreja, como é que nós vamos fazer? Pastor, como é que nós vamos fazer? Nós vamos confiar em Deus, porque Deus não dá margem para o seu povo duvidar dele. Está doente? Deus cura. Mas e se não curar? Ele é Deus do mesmo jeito, e não tentaremos o nosso Deus. Está passando por escassez? Deus é Jeová Jireh. Mas e se Ele não suprir, se Ele não prover? Fica tranquilo, Ele continuará sendo Jeová Jireh da mesma maneira como Ele sempre foi. Pastor, mas diz que se eu crer, eu e minha casa seremos salvos. Até hoje não foi. Descansa, descansa, descansa na mão de Deus. Ele não pode falhar em sua palavra. Irmão, é difícil. Tentamos a Deus em nossas dúvidas. Pastor, eu não duvido de Deus. O comportamento, nosso comportamento diz. Deus manda maná. Êxodo 16, verso 1, versículo 11, lê só o cabeçalho aí, ó. Deus manda o quê? Manda carne, até carne Deus manda, pão Deus manda, água Deus manda, roupa Deus manda, saúde Deus manda, sombra Deus manda, aquecimento, pilar de fogo Deus manda. Deus manda tudo. Irmão Brana disse, Deus tem tudo aquilo que a sua igreja precisa nesta caminhada até o fim. Aí esse povo que recebeu, se você for voltando aqui atrás na Bíblia, você vai encontrar um monte de experiência. Você vai ver as pragas, você vai ver o anjo da morte que passou, você vai ver o maná, você vai ver a água amarga. Olha aqui, ó, questionando a ausência de água, sendo que a Bíblia diz aqui no livro de Êxodo capítulo 14, chegaram num lugar um dia que a água estava amarga. Sabe o que Deus fez? Deus adocicou a água para eles não beberem água amarga. Gente, o Deus que adocica a água amarga, ou seja, faz aquela água salubre se tornar uma água potável. Você acha que quando falta água ele não tem poder para poder trazer água à existência, irmão? Se ele adocica a água, ele faz fonte jorrar água. Sim, ele é Deus que supre em todo o tempo. Quer dizer, esse povo não tinha o direito de duvidar da presença de Deus. Tem alguém aqui que está comendo todo dia? Olha, muita gente parece que não. Há alguém aqui que está comendo todo dia? Tem alguém aqui que veste todo dia, que mora todo dia, que anda todo dia, que respira todo dia? Tem aqui? Irmão, então você não tem motivo para duvidar de Deus. É Deus que está cuidando de você nos pequenos detalhes dessa caminhada. Sim, é Deus. Mas quando chega uma bifurcação na vida, porque as bifurcações sempre vêm, quando chega e nós não nos comportamos bem, irmãos, que problema. Que problema. Por quê? Porque isso tenta Deus. Duvidar da presença de Deus, suas promessas, é o mesmo que tentar a Deus. Porque Ele nunca deu margem, espaço. Ele nunca deu motivos para nós duvidarmos da presença dEle. Motivos para nós desconfiarmos da fidelidade de Deus. Ele já deu motivo para você alguma vez? Para mim Ele nunca deu. Ele já deu motivo para você? Nunca deu. Ninguém poderia dizer assim, ó, Deus me deu motivos para desconfiar dele nessa hora. Não, não deu. Não deu. E se eu desconfio quando ele não dá motivos, aí eu digo, é perigoso. Por quê? Porque se torna uma tentação. Estamos provando, estamos tentando a Deus. E aqui nós lemos assim, ó, ao Senhor teu Deus não tentarás, como fez em Massá e Meribá, como foi feito nessas duas cidades, no tempo da seca, no tempo da escassez. Êxodo capítulo de número 1 ao 7. Então
nós não podemos agir com essa inconstância, com essa dúvida tão prejudicial, irmão, porque a dúvida, ela judia. O irmão Branham disse assim, não há nenhum proveito na dúvida, nenhuma. O profeta disse, o que ela pode é te fazer sofrer mais, te fazer perder noite de sono. O que ela pode é te fazer cochear entre dois pensamentos, e isso desestabiliza a alma, desestabiliza o espírito, que por sua vez influenciará o corpo, porque uma pessoa duvidosa, ela tenderá a ser uma pessoa negativa. Por isso não tenha dúvida, até porque a Bíblia diz que o que não é proveniente da fé, é proveniente da dúvida, e tudo aquilo que não é proveniente da fé e vem da dúvida, a Bíblia diz que é o quê? A Bíblia diz que é pecado. Então nós tentamos a Deus quando duvidamos, sabe? Assim como não devemos duvidar de Deus para as coisas naturais, há um arrebatamento, igreja, prometido para nós. Não duvide de Deus. Você não pode duvidar de Deus. Eu não duvido que Deus pode transformar esse homem. Eu não duvido que Deus pode te capacitar. Pastor, mas hoje eu estou completamente desalinhado. Eu estou em desarmonia com esse arrebatamento. Mas eu não duvido, eu prefiro crer, eu prefiro confiar que Deus pode alinhar a coisa, que Deus pode colocar no lugar. Pastor, mas a minha casa, mas os meus filhos, mas o meu marido, não importa, não olhe para o quadro adverso, olha para a grandiosidade que é o nosso Deus, diante de cada quadro adverso. O maior quadro adverso da nossa vida somos nós mesmos. Se olharmos para nós, estamos destruídos, mas eu prefiro olhar para o Deus que abriu o mar vermelho. O Deus que abriu o mar pode abrir caminhos para nós. O Deus que trouxe maná do céu pode trazer o pão vivo que desceu dos céus para nós. O Deus que trouxe carne pode vir revelar a sua palavra e alimentar o nosso espírito, porque ele disse, minhas palavras são espírito e vida. Você serve um Deus que é sobrenatural. Não seja tão natural assim. Teu Deus é sobrenatural. Essa Bíblia é sobrenatural. Esse profeta foi sobrenatural. Essa igreja, ela precisa caminhar no sobrenatural. Seja sobrenatural. Isto é para não tentar a Deus, porque senão, irmão, colocar em dúvida a fidelidade de Deus, que é o objetivo do diabo. Esse é o objetivo, fazer o cristão duvidar em alguma coisinha, ainda que seja mínima. Ele conseguiu fazer Eva duvidar em uma coisinha, e aí problema. Ele conseguiu fazer Sara duvidar em uma coisinha, problema. Ele conseguiu fazer ali Pedro, quando caminhava sobre as águas, olhar para a tempestade, para o vento, para as ondas. Pedro duvidou por um instantezinho, problema, afundou. Só afundaremos se oscilarmos da fé à dúvida. Agora, se não duvidarmos, irmão, não passaremos pelo que Eva, pelo que Sara, pelo que Pedro. Se não duvidarmos, irmão, nós vamos romper, mas não pode haver dúvida. Por quê? Porque sem fé, não é o que diz Hebreus 11, versículo 5, é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz, e importa que aqueles que aproximam de Deus creiam que Ele existe e é galardoador, é recompensador, Ele gratifica, Ele retribui aqueles que lhe obedecem, aqueles que creem na sua existência, aqueles que creem na sua fidelidade. Então não duvide da fidelidade de Deus. Vamos cantar, Josué, que é lindo, daqui a pouquinho, prepara aí. Tua fidelidade é grande, não tem esse hino aí? Tua fidelidade é grande. Não duvide em tempo algum da fidelidade de Deus. Por quê? Porque senão você irá fazer aquilo que o diabo quer, que sempre quis fazer, desde o livro de Gênesis, colocar em dúvida, colocar em teste, colocar em prova aquilo que Deus falou.
Não foi isso que ele disse a Eva? Eva, não foi assim que o Senhor teu Deus te disse, tarará, 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 coma de todos os frutos, mas aquele que está no meio do jardim, foi assim? Sim, foi. Eu, porém, te digo, Eva, que você não morrerá, você será como ele, conhecerá o bem e o mal. Quer dizer, uma interpretação, lançando dúvida, lançando sombra sobre aquilo que Deus disse. Nunca permita ninguém colocar sombra na sua mente sobre algo que Deus, sobre algo que o profeta inspiradamente tenha falado. Não deixe a dúvida pairar, porque senão teremos os mesmos resultados de Eva, teremos os mesmos resultados de Sara, teremos os mesmos resultados de Pedro quando afundou, teremos os mesmos resultados de Israel no deserto. A Bíblia diz: tentaram, provocaram a Deus e todos pereceram no deserto, pelo fato de provocar, de tentar, de chegar diante ali do rio Jordão para atravessar e entrar na terra de Canaã. Ah, Senhor, a terra é verdade, mana leite, mana mel. Senhor, as promessas são verdadeiras, realmente há tudo lá, mas há tantos obstáculos, tanta dificuldade, tem que se empenhar tanta força, há tantos riscos, há tantos problemas para poder assumir essa terra. Ela existe, mas é difícil. Quer dizer, as dificuldades, obstáculos que o homem colocou ali, era apenas dúvidas. Será que Deus poderá nos livrar das mãos daqueles gigantes, das mãos daqueles guerreiros? Somos tão pequenos diante deles. Irmão, quando Deus viu aquela dúvida, quando Deus viu aquela sombra, quando Deus viu aquela falta de confiança no que Ele disse, irmão, você pode não ser nada, você pode ser uma formiguinha de fraqueza, espiritualmente falando, mas confie no que Deus disse. Se você conseguir confiar no que Deus disse, essa formiguinha terá um superpoder para criar mundos, disse o profeta de Deus. Pode ser uma formiguinha, mas creia na tua eleição, creia no teu arrebatamento, creia na tua transformação, creia no teu Deus que tem cuidado de você em cada milímetro dessa caminhada. Seu dinheiro pode não dar, mas teu Deus é criador. Sua saúde pode não dar, mas teu Deus dá saúde. Tua habilidade pode não alcançar, mas o teu Deus faz coisa sobrenatural. Tua lógica pode dizer para você que a tua vida não dá para ser arrebatado, mas você pode pôr o dedo na Bíblia e dizer: Senhor, haverá um arrebatamento e eu creio que eu farei parte deste arrebatamento. Recebe a minha confissão de fé. Não deixa o inimigo torcer a coisa, porque o diabo, irmão, ele sabe dar laços. Cada nó difícil de desatar. Tem nós que é muito fácil desatar, mas tem nó, é um em cima do outro, e é difícil de desatar. O diabo sabe fazer isso. Quando lhe falta o que Jesus tinha, você se torna vulnerável, presa fácil para o diabo. Jesus tinha revelação, Jesus tinha compreensão de quem Ele era, Jesus tinha a visão, a compreensão que o Pai estava cuidando da vida dele, Jesus tinha fé perfeita na palavra, para não duvidar da palavra em tempo, em oportunidade alguma. Não foi o que o inimigo fez? Tentou dali, tentou daqui, tentou dali, tentou daqui. Quando uma pessoa fica muito tempo sem beber água e sem comer, a mente começa a variar. Ela corre o risco de entrar em um estado de loucura quando lhe falta água e quando lhe falta comida e quando ele não consegue dormir. E aí, quando o diabo viu Jesus ali dias e dias sem beber água, sem comer, ele sabe, especialista, chegou em Jesus e ele pegou a Bíblia interpretada, mal interpretada. Ele chegou em Jesus e disse assim, pegou, irmão, o Salmo 91, versículo 1 e 12, me parece aqui, versículo 1 e 12, e ele disse assim para Jesus, está escrito aqui: aos anjos ordenará o teu respeito para que te guardem. Olha o diabo pregando,
para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em pedra alguma. O diabo citou esse versículo para Jesus, e disse assim para Jesus: lança desse pináculo, lance de cima para baixo. Jesus olhou para ele, em outras palavras, e disse: seu imbecil, retrógrado, você tem a mente fechada, você não tem revelação nenhuma. Aqui não está escrito que se eu pular, Deus vai me segurar, vai mandar um lençol de anjo para me proteger e me segurar antes de eu chegar no chão. Vai, pula para você ver. Está escrito que o Senhor vai mandar anjos, e os anjos vão me segurar nas alturas. Pula para você ver, você vai chegar no chão, vai se espatifar, vai morrer. Deus tem compromisso com a sua palavra, na sua essência, pureza e propósitos perfeitos, como quando ela saiu. Agora ali ela já tinha saído, o diabo a colocou fora do propósito e da pureza de quando ela saiu da boca de Deus. E o diabo dizia: pula, porque está escrito que os anjos vão te pegar. Pula, porque está escrito que você não vai cair lá no chão. Jesus, em outras palavras, disse para ele assim: não é bem assim que está escrito. Está escrito que ele dará ordem aos anjos ao meu respeito, para que me guardem nas mãos do Pai, a fim de que eu não tropece em pedra alguma. Tropeçar em pedra é acidentalmente. Deus tem responsabilidade com essas questões acidentais. Ele me guardará dos acidentes de percurso. Se eu me acidentar no percurso, não voluntariamente, não se eu me lançar do pináculo do templo, se eu me acidentar, as mãos dos anjos, se eu me acidentar, o cuidado do Pai estará ali para cuidar de mim em todo o caminho. Mas se eu proporcionar isso, o que muitas pessoas fazem é isso: mas por que Deus não livrou fulano, Deus não livrou ciclano? Cuidado com os porquês, porque talvez aquilo o qual Deus não livrou é um pulo do pináculo do templo. Por que é que Deus não livrou? Porque não foi um tropeço de caminhada, um acidente de percurso para a mão angelical e a graça de Deus guardar, mas foi algo proposital. Foi algo feito voluntariamente, foi algo depois de reiteradas advertências e ensinamento, a pessoa foi e fez por livre, espontânea vontade, sabendo que estaria fazendo e que aquilo poderia gerar e causar consequência. Deus não tem compromisso com aquilo. Isso é a Bíblia, irmão. Jesus olhou para o diabo e entendeu que aquilo que o diabo estava querendo induzi-lo, tentá-lo, testá-lo, era apenas o diabo querendo colocar em dúvida a fidelidade de Deus. Era o diabo tentando a Deus, era o diabo querendo assistir um espetáculo, um show. Irmão, o diabo gosta de espetáculo, gosta de show. Nós não viemos aqui para assistir um espetáculo, e não viemos aqui para dar um espetáculo, um show. Nós viemos aqui para adorar a santidade do Senhor, viemos para reverenciá-lo. Eu vim aqui para dizer: Senhor, recebe a minha adoração, recebe o nosso culto, ser conosco aqui. Queremos te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Queremos estar no teu perfeito propósito, queremos estar alinhados com a tua palavra. Não queremos te tentar sob situação alguma. Irmãos, o diabo, ele é astuto. Foi o que ele disse: aos anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão, e não tropeçareis, para não tropeçares em pedra alguma. Aí Jesus disse para ele assim, em outras palavras, Jesus disse assim, vai-te, rapaz, volta para o seu lugar, volta para o seu lugar. Irmão, Jesus sabe colocar espíritos nos seus devidos lugares. Tem algum espírito te atormentando? Seja qual for, Jesus sabe falar com ele, volta para o teu lugar. Teu lugar não é na casa da minha serva, da minha filha. Teu lugar não é na casa do meu filho. Teu lugar não é no ajuntamento dos filhos de Deus. Volta para o teu lugar. Jesus olhou para ele e disse, volta para o teu lugar. Vai-te, Satanás, porque também está escrito, ao Senhor teu Deus não tentarás. Pronto.
Jesus matou a coisa ali, ó. Ao Senhor teu Deus não tentarás, e somente a Ele servirás. Ele falou assim para o diabo, ó, eu não vou saltar porque conheço a Escritura. Isso não é andar atrás de livramento, isso é colocar a fidelidade de Deus à prova. E Deus não precisa ser posto a estes testes. Vou ver se funciona, vou tentar. O irmão Branham disse, se você disser vou tentar, é melhor que nem comece. Eu não vou tentar, irmão. Eu sei que Deus dá certo. Eu sei que sua palavra dá certa. Eu sei que Deus é fiel, é verdadeiro, e que nele não há sombra de variação. Recebeu a oração? O profeta disse, você vai no altar e diz assim, eu vou tentar para ver se... Eu vou lá no altar e o pregador orará por mim, não custa tentar. Eu vou tentar para ver se dá certo. O profeta disse, nem venha, porque não dará certo. Esse tentar põe em dúvida a promessa. Venha dizendo assim, ó, vai dar certo, pelas suas pisaduras eu estou sarado. Eu confio que Deus cumpre sua palavra. Vai dar certo, seja positivo. Aquele trabalho vai dar certo. Aquele negócio tem a mão de Deus. Se não está desalinhado da palavra de Deus, vai dar certo. Aquele casamento, se está alinhado com a palavra, vai dar certo. Aquele arrebatamento, se está alinhado com a palavra, vai dar certo. Confie na palavra. Oh, aleluias. Ele vem torcendo a coisa. Pula daqui para baixo, porque está escrito, Deus vai mandar anjos para te salvar. Não sai fazendo as coisas aí por sugestão do diabo, não. O diabo sugere. Como o irmão disse para o irmão Brana, perguntas e respostas de número 9, assim, irmão Brana, eu poderia ler aqui, o profeta disse assim, o irmão disse assim, irmão Brana, eu trabalho em um lugar onde existem alguns encantadores de serpente. Eles encantam as serpentes, e eles ficam falando comigo assim, está escrito na Bíblia, pegarão nas serpentes, beberão coisas mortíferas, e não lhes fará dano algum. E o profeta, e ele disse para o irmão Branham assim, devo eu pegar essas serpentes? O irmão Branham disse, não faça isso, você vai morrer. Não faça isso, você vai morrer. Como um pregador norte-americano pregando no culto, segurando a serpente, aleluia, glória a Deus, e tal, e segurando a serpente, e ela com a cabecinha para lá e para cá, assim, daqui a pouco ela vem na orelha, ele paf, aí ele está pregando, glória a Deus, e o sangue começou a pingar, ele, glória a Deus, daqui a pouco ele sentou logo, eles colocaram ele nos braços, saíram com ele para fora da igreja e morreu, porque ele não estava tendo uma demonstração de fé, ele estava tentando a Deus. O irmão Branham disse, não saia a pegar serpente, porque alguém te sugestionou e te disse para pegar em serpentes. Ele disse, se eu estiver lá nas selvas, se eu estiver lá na África, fazendo as minhas missões, e alguma me picar, eu seguirei o meu caminho, e Deus cumprirá o propósito perfeito da sua palavra. Como Paulo ali naquele naufrágio, catando lenhas, para poder acender a fogueira e salvar o povo do frio, a causa era nobre, catando lenha para acender fogueira, para salvar os amigos de morrerem congelados ali durante a noite, e catando lenha, uma serpente, o profeta disse, uma mamba, a qual não haveria livramento para Paulo, humanamente falando. Em segundos ou minutos Paulo estaria morto. O profeta disse, quando ela picou a Paulo, eles ficaram na aldeia dizendo, agora é só esperar a morte. Ninguém nunca escapou da picada de uma serpente dessa. Paulo pegou ela e jogou no meio do fogo, e continuou ali, ó. Por quê? Porque Paulo não estava tentando a Deus. Paulo, quando foi atacado e picado pela serpente, ele disse assim, ó, está escrito na Bíblia, Jesus um dia disse, pegarão na serpente, beberão coisas mortíferas, e não lhes causarão dano algum. Agora era justo, ele tomou a palavra, e Deus honrou aquela palavra, porque ele não se lançou na serpente, a serpente se lançou, apareceu, acidente de percurso. O profeta disse para aquele irmão, não faça isso, você irá morrer. Quer dizer, tentar a Deus. Há muitas maneiras de tentar a Deus. Fico olhando, às vezes, muitas pessoas oram de maneira, irmão, mas tão ingênua. Oh, Senhor Deus, se Tu estiveres aqui, oh, responda assim, assim, assado. Oh, Pai, a Tua presença. Oh, Pai, se Tu me curares, eu crerei. Se Tu me abençoares, eu acreditarei. Irmão, tem que ser o contrário.
Senhor, eu acredito. Senhor, eu confio. Senhor, eu sei que Tu estás aqui. Agora mostra a Tua presença para o nosso gozo, a nossa motivação, para suprir a nossa necessidade. Mas eu sei que Tu já estás aqui. Mas aquelas coisas, Senhor, me prova a Tua presença. Senhor, me cura. Senhor, faça. Senhor, se eu ouvir a Tua voz. Senhor, se eu ver o fogo. Senhor, se eu ver o anjo. Parecendo que quando nós éramos novos convertidos, sem orientação, nós íamos lá na vigília, chegávamos lá para orar, e era assim: se nós não víssemos a luz, o anjo, a glória, voltava todo mundo mudo, chuezinho dentro do carro. Hoje Deus não veio. E aí, amor, como é que foi a vigília? Hoje não foi bom. Hoje Deus não desceu. Deus estava lá, presente ali, ó. Mas e a maturidade? E o posicionamento? E o ser cristão e confiar na sua palavra, suas promessas, incondicionalmente, independente de acontecer ou não acontecer. Não, irmãos, para que pôr em dúvida a presença de Deus? O diabo vem, ele não está na tua casa, ele não está na tua vida, ele não está no teu casamento, ele não esteve no culto. Isto é o diabo. Isto é a voz maliciosa, sedutora, enganadora, perversa do diabo, querendo fazer aquilo que ele sabe que traz autodestruição, que faz a pessoa aniquilar, invalidar a si mesmo e toda a sua confissão de fé. Ele sabe que isso pode tirar a pessoa das bênçãos celestiais de Deus. Tentações. Aí começa a tentar a Deus. Irmão, sabe qual é a nossa fé? É essa: se o pilar de fogo aparecer ou não, Deus está aqui. Vocês podem dizer amém a isto? Se aparecer visivelmente, amém. Cremos de todo o coração. Mas se não aparecer, amém. Cremos de todo o coração. Se eu sentir a presença de Deus, como sentimos e estamos sentindo, amém, Ele está aqui. Mas se eu não sentir a presença, se as lágrimas não rolar, se o fruto da vide não aparecer, se a ovelha não der a lã, se eu não me arrepiar, se as línguas não aparecerem, se a cura não surgir, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, do mesmo jeito, Ele ainda está presente aqui de alguma forma. Irmão, se Ele está presente até entre os rebeldes, que dirá entre os lavados e redimidos no sangue de Jesus Cristo? Se os milagres sucederem ou não, creio na presença dEle. Eu crerei que Ele está sempre presente conosco. Sabe por quê? Porque em Atos capítulo 2, o Espírito Santo um dia desceu do céu. Aleluias. E quando Ele desceu do céu, Ele veio para ficar aqui, até que termine a era da graça. A era da graça já acabou, irmãos? Não acabou. Se a era da graça não acabou, o Espírito de Deus ainda está se movendo aqui. Deus ainda está na terra, irmão. E eu digo, Deus ainda está nessa igreja, Deus ainda está na tua casa. Mas e as minhas falhas? O sangue de Jesus tem apagado, e Deus tem permanecido na tua casa. Aleluias. Como eu vou colocar em dúvida a presença dEle, quando Ele disse em Atos ou Mateus 28:20: eis que eu estou convosco todos os dias. Ponto final, irmãos. Todos os dias. Até quando? Até quando eu pecar? Até quando eu falhar? Até quando eu ficar nervoso? Até quando eu entrar em um atrito com a minha irmã, com a minha esposa, com meu filho, com algum irmão da igreja? Até quando tu estarás conosco? Até a consumação da era da graça, até o fim do tempo, até o fim dos séculos. É a promessa de Deus, creia na promessa dEle. Oh, meu Pai. Aí você vai e encontra Ele falando assim aqui, ó:
que Ele está presente conosco todos os dias. Ele diz assim lá no livro de Isaías: nunca, irmãos, isso é tomar Deus em sua palavra, nunca te abandonarei, jamais. Você sabe o que é jamais? Você sabe o que é nunca? Não tem absolutamente nada para tirar Deus daqui. Não tem nada para tirar Deus da vida do eleito. Até quando esse eleito peca, irmão, Deus o leva repentinamente ao arrependimento para não ausentar da vida dele. Por isso que quando alguém disser para você: ei, vem aqui no altar receber o Espírito Santo, você que não o tem, filtre, pelo amor de Deus, filtre, porque nós temos o Espírito Santo. Nós queremos mais. Se disser: venha receber mais, Ele pode derramar mais, aí você vem, porque nós já temos. Deus está aqui, Deus selou essa igreja até o dia da redenção. Isto é batismo, é selo na alma. Eu creio, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Olha, você é lavado no sangue, justificado pela fé. E o irmão Branco diz assim: ó, o Senhor vem e te dá uma pequena partícula do seu espírito. É uma colher do oceano. O profeta disse: se você tem uma colher do oceano, diga que já tem todo o oceano. Se você tem uma semente da floresta, diga que você tem uma floresta na sua mão. E sabe o que o irmão Brana disse? Justificação pela fé já é um pinguinho do Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo é que leva o pecador, é que convence o pecador a arrepender dos seus pecados. Quer dizer, na era luterana, a justificação pela fé já era um pouquinho do Espírito Santo. Na era wesleyana, a santificação já era graça, era mais um pouquinho do Espírito Santo. Então você pode que tenha uma colherzinha, mas pela fé você sai dizendo: eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo. E eu, me corrigindo, digo: quando chamar a igreja, venha receber mais dele, porque eu sei que Ele não quer você dessa maneira. Ele quer você transbordando da presença dele. Olha aquele jarro de água ali, Renato. Ele quer você se derramando, porque só um pouquinho de água parada aí vai ficar estagnada, as larvas vão reproduzir aí. Então eu chamo você e digo para você: vem ao altar. Para quê? Para receber mais do Espírito Santo, porque eu sei que você já tem. Você crê que tem? Amém. Quantos aqui creem que tem o Espírito Santo? Não faça a sua confissão baseado nem mesmo nas tuas obras naturais, porque senão você te tirará até do céu. Faça a tua convicção baseada no que Deus disse. Pelo que Deus disse, eu já tenho uma dose do Espírito Santo. Agora eu estou: Senhor, faz o meu cálice transbordar, faz o meu cálice transbordar, derrama mais, Senhor, enche a minha vida com teu Espírito Santo. Deixa o cálice transbordar. Olha o que Deus quer fazer com você. Deixa Deus transbordar a tua vida. Transbordar para quê? Para quê, pastor? Para quando cai uma folha seca, ela não fica lá dentro, ela sai para fora. Quando cai uma lagartixa, não fica lá, sai para fora. Transbordar para quê? Para quando sai uma larva ali, não fica lá dentro, ela sai para fora. Deus quer transbordar a igreja com o batismo do Espírito Santo através da sua palavra. Oh, aleluia! Oh, glória! Louvado seja Deus! Meu Deus do céu! Pastor, por que eu chamei a igreja no altar? Para receber o Espírito Santo, e não veio todo mundo. Falei assim: porque o povo já tem o Espírito Santo. Se você os chamasse para receber mais do Espírito Santo, se você os chamasse para buscar a presença de Deus, buscar-me-eis e me achareis,
quando me buscardes de todo o vosso coração, viriam. Então chame baseado na palavra, viva baseado na palavra, testifique baseado na palavra. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estará, estáis selados, até quando? Até o dia da vossa redenção, selados com o Espírito até a transformação dos nossos corpos. É Deus todo dia, é Deus toda hora, é Deus toda semana, é Deus todo mês, é Deus habitando na igreja. Era Deus em Jesus e agora Deus na igreja no cenáculo. Era Deus em William Branham, agora é Deus habitando em seu povo. Aí você não tentará a Deus. Não importa quanto tempo demore. O irmão Branham disse assim, irmãos, perguntas e respostas de número 9. O profeta disse, um irmão veio a mim e disse, irmão Branham, quero uma entrevista contigo. O profeta disse, eles têm o direito. O dom de Deus é para isto. As pessoas vinham aos profetas para saber o que se passava na vida delas. E um homem veio e disse, irmão Branham, eu quero a resposta. Aí o profeta disse, eu fui atendê-lo e não consegui saber o que se passava com a vida dele. Aí o profeta disse assim, e ele ficou 2 anos sem resposta, mas crendo e vindo na igreja. Ponto final. Siga caminhando, com resposta ou sem resposta, caminhe. A fé nos leva a caminhar mesmo quando não há respostas, quando não há compreensão, isso é fé. Aí ele disse assim, eu mesmo orei a Deus e busquei, irmã Neide, algumas respostas em Deus. E o profeta disse, eu tive que viver 15 anos sem receber a resposta que eu pedi a Deus que me desse. Mas depois de 15 anos, Deus veio e me respondeu. É nesses momentos, irmão Orlando, que tentamos a Deus, porque estou há 2 anos sem resposta. É nesse momento que tentamos a Deus, porque estou há 15 anos esperando a resposta. Se ela não veio, eu vou seguir, eu vou viver, eu vou trabalhar, eu vou caminhar, eu vou cultuar, eu vou ser cristão do mesmo jeito, com ou sem resposta. Pastor, e se der errado? Se der errado, deu, pronto. É Deus cuidando quando dá certo ou quando dá errado. Nós cremos que é Deus só quando dá certo, mas e quando dá errado? Cremos que é Deus só quando livra do desastre, e quando não livra, é Deus o tempo inteiro, irmão. William Branham morreu nas ferragens do carro. Deus poderia ter livrado, mas não quis livrar. Era Deus naquilo, era a permissão de Deus. Deus tirou Pedro de dentro do cárcere para não morrer degolado, mas permitiu logo à frente Tiago morrer ao fio da espada e Paulo ser decapitado. Tudo era Deus. Deus no livramento e Deus no desastre. E o irmão Josué, alguém que subiu aqui, pregou e disse, faço bem e também faço mal. Amós capítulo 3, o que disse a Bíblia? Acontecerá algum mal à cidade que eu, Senhor, não tenha feito. Quer dizer, tudo na soberania de Deus. Então, dê glória a Deus em qualquer circunstância da tua vida. Deus sabe cuidar melhor. Oh, pai, ficou doente? Dê glória a Deus, Deus vai te curar. E se não te curar, vai dar força para você não negar o nome dEle, a palavra dEle, nesta prova de enfermidade. Pastor, Deus não supriu a minha necessidade material. Dê glória a Deus, Deus supre, mas se não suprir, Ele te dará força para não negar o nome dEle, a palavra dEle, nessa prova financeira. Deus quer crente assim, irmão. É crente resiliente, é crente que não perde a coragem, não perde a forma, a anatomia, que não perde a sua fé, independente do que aconteça. Ai, que era ruim que nós estamos vivendo por um lado, plantinhas pulverizadas. Irmão, por que você não foi mais na igreja? Porque Deus, pastor, eu orei e Ele não me respondeu. Ai, a gente cansa de explicar essas coisinhas, e eu sinto vontade de falar, e o que isso tem a ver? Quantos Ele também não respondeu?
Ele tem o direito. Às vezes filhos fazem pergunta para os pais, que eles só põem a mão na cintura e balançam a cabeça e dizem: eu não vou falar nada com esse menino, deixa para lá. O silêncio, a ausência da resposta já é uma grande resposta. Não tente a Deus com nada, confie em Deus. Se for para orar afrontosamente, se for para fazer votos atrevidos, se for para ser dizimista, ofertante, membro de igreja atrevidamente, tentando a Deus, desafiando a Deus, a fidelidade da palavra, não faça nada disso, porque é pior do que não orar, é orar sem revelação, é orar desafiando, é orar tentando a Deus. E essa é a era denominacional. Vai lá em Malaquias 3 e pega lá, ó: fazei prova de mim, vede se eu não abrirei as janelas do céu. Pega um versículo da Bíblia, mas ali não está falando dessa prova atrevida, dessa tentação que o homem faz a Deus, como Israel fez. Ali está falando do experimentar. Deus está falando assim, ó: me experimente. Não é me prove, não é me desafie, é seja fiel. Ó, me experimente. Sinta o gostinho do que é ser cristão, sinta o gostinho do que é obedecer a palavra. Experimenta, prova o gostinho que há na minha palavra. Faça prova disso, toma gosto disso. Provar e ver de que o Senhor é bom. Esse provar para ver se é bom é: sinta o gosto. Como saberás o gosto da laranja sem nunca provar? O gosto da maçã sem nunca provar? Mas há uma confusão de informações, até porque as palavras têm significados diversos. Você pega a palavra tentar, ela pode significar seduzir alguém a fazer algo errado. Tentar pode significar provocar, pode significar experimentar, colocar em teste, que é o que o diabo tentou fazer com Jesus, e o que Israel fez com Jesus, e o que muitos de nós fazemos com Jesus, em nome de uma causa justa e usando a sua palavra. Mas tentar também pode significar arriscar. São a variedade das palavras, é a riqueza das palavras. Tentar também pode ser isso: experimentar, arriscar. Eu vou arriscar de novo, eu vou fazer mais uma vez, mas pelo sentido de tentar para ver se aquilo vai ser aprovado, se aquilo deu certo, se aquilo é perfeito, se aquilo funciona. Não use isso, esse comportamento, essa palavra para com Deus. O que eu faço tem que ser provado, testado. Como aquele homem que fez a ponte australiana, ligando o norte e o sul de Sydney, testou cada parafuso, e confiou tanto no que fez, que no dia da inauguração ele mandou tocar as bandas, os instrumentos, ele passou com a locomotiva em cima, ele mesmo, para mostrar que aquilo ali foi bem feito, que suportaria o teste. Agora Deus não precisa de testar os parafusos de Deus, não precisa de testar a engrenagem de Deus, não precisa de testar a palavra de Deus para ver se dá certo, se aprova ou não, se funciona ou não. Funciona. Amém? Você crê nisto? Amém? É isso, irmão. Vou fazer um teste para ver se ele cura. Não precisa, ele cura. Vou fazer um teste para ver se ele prospera. Não precisa. Descansa, confia, mantenha a tua fidelidade com Deus. Vamos, Josué, a tua fidelidade é grande. Vamos cantar esse hino? Não precisa desse teste, porque a fidelidade de Deus, ela é grande, irmão, ela é perfeita. Eu estou contente pela palavra. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho anunciado, curados pela palavra que vos tenho falado, cheios do Espírito Santo, completados, aperfeiçoados pela palavra. Tenha fé na palavra de Deus. Aleluia! Oh, glória! Tem alguém que quer glorificar a Deus? Glorifique a Deus. Fica de pé, adore a Deus. É grande. Glória. Tua fidelidade incomparável é. Nada é como tu, bendito Deus. Grande é
tua fidelidade, tua fidelidade, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Nada é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade, grande é tua fidelidade. Cante com fé. Tua fidelidade que você precisa aqui nessa noite. Enquanto você canta isso, lembra da tua necessidade agora. A fidelidade de Deus é grande. Cantando você vai receber. Aleluia. Nada é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade, tua fidelidade, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Nada é como tu, bendito Deus. Oh, glória. Grande é tua fidelidade. Aleluia. Vai cantando, vai adorando. Ele é fiel. Tua fidelidade. Canta e recebe. Ele prometeu dar mais do seu espírito. Canta e recebe. Tua fidelidade. Ele prometeu saúde. Canta e recebe. Incomparável é. Nada é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade, tua fidelidade, tua fidelidade é grande, tua fidelidade, tua fidelidade incomparável é. Nada é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Grande é tua fidelidade. Oh, glória a Deus. Aleluias. Eu não creio. Olha aí, ó, o que ele disse. Eu não creio que Deus quer que tu tragas uma garrafa de arsênico e ver se eu posso beber isso e provar para você que eu tenho fé. Não creio nisso. Não mais do que fosse correto que me trouxesse uma serpente e me deixar tomá-la e mostrar para você que eu tenho fé que possa vencer o seu veneno. Eu não creio nestas coisas. Aí o mensageiro, irmãos, deixa isso aqui para nós. Não busque problemas, mas se eles vierem, Ele prometeu te livrar destas coisas. Tem gente que busca problema. Não busque problema. Tem gente para mostrar que tem fé, sai chutando despacho de encruzilhada, entra no centro espírita, põe o dedo no nariz do feiticeiro. Eu tenho fé. Busca problema não. Quando você faz isso, Deus tira a mão, viu? Deus faz assim, ó, é com você aí. Você está muito valentão, vai sozinho. E aí depois padece, que é difícil escapar.
Mas ele diz aqui assim, ó, agora, não tentes a Deus por nada. Se você não fala em línguas, não tente a Deus para falar. Eu quero. Deixa isso na naturalidade do Espírito. Você não tem um chamado, um dom para fazer uma determinada coisa, não force. O profeta disse, não tente a Deus para falar em língua, simplesmente deixe que o Espírito Santo fale por meio de ti. Não creio em tentar a Deus ou forçar algo, tal como disse ao momento quando o Espírito Santo esteve aqui. Não faça isso. Paulo não disse, me tragam uma serpente, eu tenho fé. A serpente apareceu ali e lhe atacou. Ele não tentou a Deus. Às vezes a nossa maneira de comer é uma tentação, irmão. O horário que comemos, o tanto que comemos, o que bebemos, as nossas imprudências, tentando, e depois vamos lá, Senhor, tu prometestes curar o teu servo, meu servo, mas você é tão imprudente, está sempre fazendo essas coisas. É isso, Sansão, não tente a Deus, não pise no território dos filisteus, não vá atrás de Dalila, não vá, fique quieto, fique no seu lugar, Deus vai cuidar de você. E enfim, que Deus te conceda graça para você receber as bênçãos de Deus. Creio que muitas coisas fez o Senhor Deus nessa noite por nós. Que o anjo do Senhor Jesus te acompanhe, te proteja na sua caminhada, que as bênçãos do Senhor, que a fidelidade de Deus repouse sobre a sua vida. Viva a fidelidade de Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Deus te abençoe, vá em paz. Domingo às 9 da manhã, escola dominical, e após a escola dominical, o batismo do irmão Luciano e a irmã, qual o nome da irmã? Esqueci seu nome, Mariline. Isto, irmão Luciano e irmã Mariline. Deus abençoe vocês, vão todos em paz em nome de Jesus.